você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou Camila Milagre, essa é mais uma leitura do texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Hoje nós vamos fazer capítulo 6, sessão 3, Como abandonar o ataque. Como já enfatizamos, toda ideia tem início na mente de quem a pensa. Portanto, o que se estende da mente ainda está nela e ela conhece a si mesma por aquilo que estende. A palavra conhecer está correta aqui, porque o Espírito Santo ainda mantém o conhecimento a salvo em tua mente, através da sua percepção imparcial. Por não atacar nada, ele não apresenta nenhuma barreira para a comunicação de Deus. Portanto, o que é nunca é ameaçado. A tua mente, que é como a de Deus, não pode jamais ser profanada. O ego nunca foi nem nunca será parte dela, mas através do ego tu podes ouvir, ensinar e aprender o que não é verdadeiro. Isso leva a gente, né, ao episódio de ontem, né, que a gente falou sobre isso um pouco, sobre projetar, né, coisas que não são beneficiais para nós. E voltando ao texto. Tu tens te ensinado a acreditar que não és o que és. Não podes ensinar o que não aprendeste e o que ensinas. Tu fortaleces em ti mesmo porque o estás compartilhando. Cada lição que ensinas, tu estás aprendendo. É por isso que tens que ensinar apenas uma lição. Se é que vais ser livre de todo conflito, tens que aprender só com o Espírito Santo e tens que ensinar só através dele. Tu és só amor, mas quando negas isso, fazes do que és algo que tens que aprender a lembrar. Eu já disse que a mensagem da crucificação foi: ensina só amor, pois é isso o que tu és. Essa é a única lição perfeitamente unificada, pois é a única lição que é una. Só ensinando-a podes aprendê-la. Conforme ensinas, assim aprenderás. Se isso é verdadeiro, e de fato é verdadeiro, não te esqueça de que o que tu ensinas está ensinando a ti mesmo. E naquilo que projetas ou estendes, tu acreditas. A única segurança está em estender o Espírito Santo, porque na medida em que vês a sua gentileza nos outros, a tua própria mente percebe a si mesma como totalmente inofensiva. Uma vez que possa aceitar isso plenamente, ela não vê nenhuma necessidade de se proteger. A proteção de Deus então desponta sobre ela, assegurando-lhe estar perfeitamente segura para sempre. Os que são perfeitamente seguros são totalmente benignos. Eles abençoam porque sabem que são abençoados. Sem ansiedade, a mente totalmente benigna, e porque estende beneficência, é beneficente. A segurança é o abandono completo do ataque. Nenhuma transigência é possível nisso. Ensina o ataque, em qualquer forma, e tu o terás aprendido e serás ferido por ele. Porém, esse aprendizado não é imortal e podes desaprendê-lo, deixando de ensiná-lo. Já que não podes deixar de ensinar, a tua salvação está em ensinar exatamente o oposto de tudo aquilo em que o ego acredita. É desse modo que vais aprender a verdade que vai libertar-te e manter-te livre enquanto os outros a aprendem de ti. O único caminho para se ter a paz é ensinar a paz. Ensinando a paz, tu mesmo tens que aprendê-la, porque não podes ensinar o que ainda dissocias. Só assim podes ganhar de volta o conhecimento que jogaste fora. Tu tens que ter uma ideia para compartilhá-la. Ela desperta na tua mente através da convicção que vem de ensiná-la. Tudo que ensinas, estás aprendendo. Ensina só amor e aprende que o amor é teu e que tu és amor. E isso fica cada vez mais claro, né, gente, ao longo das leituras que a gente vai fazendo. E embora o texto de hoje tenha sido curtinho, ele é bastante engrandecedor nesse sentido de conscientizar a gente do que a gente está fazendo, né? Das coisas, das energias novas que a gente está colocando é, na nossa vivência, na nossa consciência também, né?
Eu tô com vontade de ler mais um pouquinho. Eu acho que eu vou estender a leitura de hoje mais um pouquinho. Vamos juntos? Estou com vontade de fazer a sessão 6, a única resposta. Então vamos lá, capítulo 6, perdão, sessão 4, a única resposta. Lembra-te de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar. É caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita incorretamente que o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento. Se ele te quisesse bem, ficaria contente. Assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver te trazido para casa e não mais necessitares da sua orientação. O ego não se considera parte de ti. Aí está seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Quando Deus te criou, ele fez de ti parte de si próprio. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor, e uma vez que o reino é amor, tu acreditas que estás sem ele. Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor, assim falando pela parte da tua mente que acredita que tu estás separado e fora da mente de Deus. O ego, então, levantou a primeira questão jamais colocada. Questão essa que ele nunca pode responder. Essa questão, o que és? Tu? Foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti. Tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Todos já apelaram para ele, querendo ajuda em uma ou outra ocasião, de uma de outra forma, e têm sido respondidos. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente, ele responde para todos sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estarás do seu lado e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Isso, isso faz do corpo o amigo do ego. É uma aliança abertamente baseada na separação. Se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo porque estás a favor de uma aliança de medo. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente, e porque o ego reconhece que seu inimigo, entre aspas, pode acabar com ambos meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti, eles se unem no ataque em conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente, que é real, de que a mente é um instrumento de aprendizado do ego, e além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso, e ninguém em sua mente certa acredita nisso. Então a gente volta, né, para a questão do corpo, sendo que a mente também cria o corpo, né? E não o ego, né? O ego se alinha ao corpo porque a sensação é tão física que é tão, parece tão real que ele se junta contra a mente e fala: "Olha lá, olha como dói aqui, olha como é, dá vontade de chorar, olha como eu sinto dentro de mim." E aquilo parece que eles estão juntos, mas não, a mente cria tudo, inclusive o corpo, né? Então, que corpo a gente quer criar? Que sensações físicas a gente quer criar no corpo? Que mente correta a gente quer dar para o nosso corpo? Então, voltando ao texto, houve então a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável de seu reino, que ele criou como parte de si mesmo.
Nada mais existe e só isso é real. Tens escolhido um sono no qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando tu o ouvires, porque despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo e não sabias. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti, e não mais acreditarás em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti. No entanto, o reino e tudo o que lá tens criado terão grandes realidades para ti, porque são bonitos e verdadeiros. Eu vou ler essa passagem de novo. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti, e não mais acreditarás em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti. No entanto, o reino e tudo o que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. No reino, a certeza perfeita quanto ao lugar onde estás e quanto ao que és. Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada. Tendo afinal sido totalmente respondida, ela nunca existiu. Só o que é vive no reino, onde tudo vive em Deus sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho cedeu lugar à criação e à sua eternidade. A tua certeza é como a de Deus, porque és tão verdadeiro quanto Ele é. Mas o que uma vez foi certo em tua mente veio a ser apenas a capacidade para a certeza. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais, não realizações. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitas, quando são perfeitos, né, os resultados, as capacidades são sem significado. É curioso que o perfeito agora tem que ser aperfeiçoado. De fato, isso é impossível. Lembre-te, porém, de que quando te pões em uma situação impossível, acreditas que o impossível é possível. As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possa usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Isso te deixa a cargo do reino, tendo ambos, um guia para achá-lo e um meio para conservá-lo. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca se desviará dele de modo algum. Portanto, tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesma demonstra que não estás escravizado. Estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado. Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmos a consciência da própria perfeição. E assim estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio, entre aspas, em que se engaja o ego. Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa tê-lo afrontado, do ego que pensa ter afrontado a Deus. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade, que o Espírito Santo demonstra que não existe. A fidelidade a premissas é uma lei da mente, e tudo que Deus criou é fiel às suas leis, às leis dele. Porém, a fidelidade a outras leis é também possível, não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque tu as fizeste. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É possível que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que tu ensinas, tu és. Quererias tu que Deus te ensinasse que tens pecado? Se ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que ele criou para ti,
O que poderia ser senão medroso? Duvidarias da tua mente certa, que é o único lugar onde podes achar a sanidade que Deus te deu? Deus não ensina. Ensinar implica uma falta, que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso na comunicação. Uma forma de comunicação áspera e estridente surgiu como a voz do ego. Ela não podia estilhaçar a paz de Deus, mas podia estilhaçar a tua. Deus não a silenciou, porque erradicá-la seria atacá-la. Sendo questionado, ele não questionou, simplesmente deu a resposta. A sua resposta, a resposta de Deus, é o teu professor. Uau! Acho que a gente vai ter que, ou pelo menos eu, vou querer ouvir essa passagem outras vezes para receber toda a energia que tem nela e toda a comunicação e ao mesmo tempo a expiação, né, que tem dentro dessa passagem aqui, dessa sessão 4. Parece que tem uma limpeza muito profunda nela e eu gostaria de ouvir outras vezes e ler outras vezes para receber mais desta limpeza de camadas contidas aqui. E se você achar que também seria beneficial para você, vamos juntos. O que mais vai ser possível então? Um forte abraço e a gente se encontra na próxima leitura. Até lá!